Bom dia a todos. Para nós que estamos aqui, que escolhemos a melhor parte, né? Que vamos deixar os nossos afazeres para um pouquinho mais tarde, né? Obrigada a todos que estão aqui. Não tem como deixar de agradecer a todos vocês que estão sempre nos acolhendo com tanto carinho, né? E isso é muito importante, né? Muito importante. Muito obrigada. Então, nós vamos, graças a Deus, né? Estudar mais um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando, gente, mais do que nunca hoje, que aqui no início ele deixa essa observação, Allan Kardec, com as explicações das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Hoje, então, mais do que nunca, que a gente vai ler um exemplo muito bonito aqui, e é muito importante que a gente entenda que esse livro é também um roteiro de bem viver, né? Então, nós estamos estudando o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E hoje vamos ler o item 4, que é os infortúnios ocultos. Vamos lá? Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos os dos que jazem sobre um grábito que se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é essa mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sabe, até a mansarda, onde jaz uma mãe de família, cercada de crianças. A sua chegada refulge alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar o pai, sem corar. O pai que está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue com o seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome. Irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais que essa necessite. Dali, vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera. Verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual é a crença que professam, nem quais as suas opiniões, pois considera-as como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa que lhes deis ao trem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu que farei a caridade. Que merecimento terias nisso?
não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajuda a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa, não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? O que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe a casa uma das suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Nossa, que lindo, né, gente? Que história linda, maravilhosa. A gente nem tem muito o que acrescentar aqui, é um desafio muito grande, porque é muito bonito a gente ver um exemplo, a gente vê na prática um exemplo, né? Mas algumas expressões durante a leitura do texto chamam a atenção. Né? Logo ali no primeiro parágrafo, ele fala assim, sem esperar que peçam assistência. Ela vai em busca, porque como está dizendo, quando tem alguma grande calamidade, graças a Deus, né, todo mundo se comove. A gente vê várias frentes de trabalho para auxiliar quando tem uma enchente, ou até em outro país, um terremoto, ou cai um prédio, enfim, algo assim muito que gera aquela comoção, né? Todos vão em busca de poder ajudar aquelas pessoas que sofreram com aquilo, graças a Deus, né? Tem várias campanhas, mas e aqueles infortúnios ocultos, como está dizendo aqui? Ele diz, sem esperar que peçam ajuda. E a gente refletindo, é um livro tão antigo, né? Foi escrito há tantos anos, né? Foi codificado há tantos anos, e é tão atual, né? Atualmente é muito atual. Isso é uma história muito comum de se acontecer. Com a pandemia, várias histórias como essa vieram à tona. Aquela história da pessoa que é o arrimo de família, que sustenta a família, mas que tem um trabalho informal, ou é profissional liberal, enfim, tem um trabalho informal, ou até mesmo perdeu o seu trabalho por conta da crise, e não tem, né, aquela reserva, como quase nenhum brasileiro tem, e fica numa situação complicada. Praticamente perde quase que tudo de uma hora para outra. Né? Muitos até se desesperam mesmo, porque é uma situação muito difícil, gente. Né? De um pai de família não poder levar o sustento, ver a despensa se esvaziando, ver, né, um pai, uma mãe de família, um chefe de família, né, vamos dizer assim, que hoje é muito comum uma mulher ser a chefe de família. Então, é uma situação que a pandemia trouxe à tona, mas ela sempre existiu. Né? Ela sempre existiu. No mês do aniversário, né, de Eurípides, de Divaldo, dois grandes exemplos de que iam em busca dos necessitados. Né? O que acontece às vezes quando uma pessoa, a gente vê um empresário, uma startup, hoje em dia, como diz ele, o que ele busca a necessidade daquele público e cria alguma coisa que ele possa assim, vender, que ele possa produzir. Né? Ele tem aquela ideia. Esses espíritos, eles vão em busca, poxa, eles pensam, refletem o que deve estar acontecendo. Poxa vida, essa situação pode gerar um infortúnio, pode gerar um dissabor na vida de alguém. Será que tem alguém precisando? Né? Muitas vezes é uma pessoa que está muito próximo de nós. Né? Nós vimos isso recentemente, né? Agora já está melhorando um pouco as coisas, mas a gente viu muita gente muito próximo de nós passar por dificuldades. Por quê? Porque pela situação toda, né, que estava acontecendo. Né? E aquilo que a gente faz um pouquinho para o outro,
para aquele outro é muito. Muitas vezes a gente não procura alguém, não procura um trabalho voluntário, não eu tenho tão pouco a acrescentar, mas se cada um fizer um pouco, vira muito. Né? Se cada um botar um pouquinho ali, vira muito. Um pouco que a gente possa fazer já é muito para aquela pessoa que tá precisando. Né? Outro fato assim que chama atenção também é que essa senhora, ela diz assim, ela de ar distinto, né? Que veste trajes simples, porém bem cuidados. Isso também é uma forma de caridade, gente, muito sutil, uma caridade moral, né? Até com isso essa senhora se preocupa. Ela não vai ostentar aquelas pessoas com umas roupas mais elaboradas, né, como a posição dela que o texto mostra, mas também não vai de uma forma descuidada. Olha o respeito que ela tem por aquela família, por aqueles assistidos. Né? Olha o respeito. Né? No Natal, não tem como não falar, a casa fez uma campanha, né, dos kits para os senhorizinhos. Vocês devem ter visto o vídeo, alguns de vocês, aqueles kits, aquele cuidado, né, de montar, de colocar numa sacolinha um lacinho de fita, de escolher os produtos que são bons. Não vou botar qualquer coisa aí, dá numa sacola. Não, bota, entrega lá, eles distribuem. Não, nós pensamos em vocês. Colocar o nome de cada um ali, um cuidado com a pessoa. Né? Até nisso ela pensou também. Né? Até nessa forma, às vezes, da gente se vestir, também é uma forma de praticar a caridade. Uma vez, eu escutei uma frase assim, eu vou com esse vestido aqui no casamento, aqui ninguém vai olhar a noiva, só vai me olhar, só vai dar eu. Para quê, gente? Sinceramente, para quê? É você que vai estar lá? Todo mundo, né, vai no casamento para ver a noiva. A única pessoa que não vai muito para ver a noiva é a mãe do noivo. Mas a noiva vai quase todo mundo, é a estrela do casamento. Para que eu vou botar uma roupa toda emperiquitada, toda, né, para apagar a noiva? Com que eu vou ganhar? Com que necessidade isso? Por outro lado, também, se eu vou a um evento mais humilde, a uma festa, um aniversário mais humilde, ou a um trabalho social, vou com essa roupa mesmo, porque aquilo lá é um horror. Vou botar qualquer coisa mesmo. Porque não. Vamos procurar ter esse cuidado com o outro também, né? Pensar no outro também. Né? Ela também, gente, não se importa com a crença, com a opinião dos seus protegidos, como está dizendo aqui o texto. E isso faz lembrar uma reportagem que saiu sobre o Divaldo, sobre a obra da Mansão do Caminho do Divaldo, falava sobre toda a obra dele. Foi num veículo de grande comunicação, foi muito legal essa reportagem. E ele estava mostrando um rapaz que fazia a triagem das pessoas que iriam ser assistidas, porque tem uma triagem para ser feita, né? Não é qualquer pessoa que pode ir lá, tem uma triagem, um critério, né? E aí o repórter pergunta, mas vocês chegam a perguntar qual é a religião deles? Aí o rapaz fala, e esse rapaz, muito interessante, ele já foi um dos assistidos da obra da Mansão e agora está colaborando com a obra da Mansão. Olha que lindo, que coisa maravilhosa, né? E aí ele fala, olha, isso é irrelevante, isso a gente não se importa. Lá eles vão aprender realmente a moral cristã, mas a gente não importa, isso é uma pergunta que não importa. Sabe? Então, é algo assim, ela é fazer o bem realmente como Jesus nos ensinou, né? A todos, porque todos somos irmãos, todos somos filhos do mesmo Pai, todos somos irmãos em Cristo, né? Ela também, gente, não leva somente o auxílio material, que para essa família é literalmente vital, né? Porque pelo texto a gente vê a situação que eles estão passando. Nessa família é vital levar o recurso material que ela pode levar. Mas na posição que ela está, ela poderia delegar uma pessoa para levar.
Ela poderia delegar um funcionário, delegar alguém para levar ali. Mas não, ela vai pessoalmente ali. Ah, para quê? Leva carinho, leva uma palavra de conforto. É aquela empatia, ela se coloca realmente no lugar do outro, na situação que o outro se encontra, com as possibilidades que o outro se encontram. Né? Porque às vezes a gente vê uma família grande com muitos filhos, como é esse caso, que a gente. Primeira coisa que a gente. Ah, quem manda ter. Nossa, quanto filho, né? Para que vai ter tanto filho? Ah, vai receber isso, vai receber aquilo. A gente nem sabe a situação que a pessoa está passando. Né? A gente não sabe. E, além de tudo, ela leva aquele conforto, e ela leva ainda o conforto para o pai que está no hospital. Ela faz o serviço completo. Ela vai lá e leva um conforto para o pai que está no hospital. Olha, fique tranquilo. Né? Seus filhos estão amparados. Tá? Ela foi levar um conforto. Ela não foi lá para dizer que ela estava fazendo. Ela não foi dizer para as amigas, gente, hoje eu não vou poder ir para o chá, porque eu vou ajudar aquela família que eu ajudo. Não. Ela vai em silêncio, auxilia, e vai. A única pessoa que ela tem que avisar é realmente ao esposo, que é com um propósito. E, gente, ainda leva a filha. Para quê? Para ensinar como é que é a verdadeira benevolência, a verdadeira caridade. Olha que lição. Né? A gente, há um tempo, assisti um programa no canal, né, fechado, e é a história de uma bailarina, uma fisioterapeuta, que é bailarina também, que ela criou uma companhia de dança, de balé, gente. Quem fez balé sabe quanto é difícil para meninas cegas. Cegas. Olha só, o balé você tem que corrigir, fazer assim, olhar no espelho. Elas não conseguiam olhar, não conseguiam, e ela aceitou esse desafio. Mas como surgiu essa semente dentro dela? Os pais sempre a incentivaram a fazer trabalho voluntário, e também faziam trabalho voluntário, e levavam ela quando eles iam fazer aquele trabalho voluntário, incentivando, mas de uma forma assim meio que despretensiosa. E ela estava nessa instituição para moças, né, para alunos cegos e deficientes visuais. E a madre viu, olha, você tem uma postura tão bonita, você não quer ensinar para essas meninas o balé, porque elas são tão curvadas, elas não conseguem se ver no espelho, então elas... E ela aceitou o desafio. Né? No meio do balé, que é um meio um pouco assim, às vezes engessado, um meio tão rígido, ela recebeu muitos nãos, mas ela foi adiante. E hoje, gente, ela assiste a várias pessoas nessa situação. Então, uma sementinha que aqueles pais, como essa mãe fez com essa filha, incentivaram ela, olha a árvore frondosa e com tantos frutos benéficos que gerou. Quantas vidas transformadas de uma forma tão forte, tão potente. Não é verdade? Olha só, uma sementinha. Ela poderia, isso eu não posso fazer e tal, mas os pais levaram, ela incentivaram e apoiaram. Ela diz, muitas vezes eu tenho que colocar dinheiro do meu próprio bolso, do bolso do meu marido, ela já é adulta, né? Já formou a família, dos meus pais, mas eu não desisto. Olha que história. Por causa de uma sementinha. Né? Nós levamos, às vezes, nossas crianças... Claro, está certo, nos preocupamos com tantas coisas, queremos levar a tantos lugares, porque também a gente não pode incentivar esse lado nelas, que com certeza vai gerar frutos. E ela também diz para a filha, olha, não vai adiantar você fazer, eu te dar para você dar. Né? Aprende você a fazer. Você já faz a sua parte vindo aqui comigo, consolando, me ajudando a cuidar dos doentes. Isso já é bastante coisa. Né? E você já pode fazer alguma coisa também. Isso faz a gente refletir, né? Porque a gente pensa, poxa, eu tenho tão pouco, como é que eu posso ajudar? Ah, eu estou debilitado, eu estou com algum problema, eu não tenho tempo. Né? E a gente lembra de uma frase de Emmanuel, né?
psicografada pelo nosso querido Chico: ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Né? Será que a gente realmente não tem nada que a gente possa fazer? Né? A gente não pode varrer a sala de um vestibular, de uma aula comunitária, ou da casa que a gente, né, do centro espírita que a gente frequenta, ou de alguma instituição que a gente frequenta. A gente não pode auxiliar alguém, ou auxiliar um vizinho adoentado, que às vezes a gente sabe, né, aquela coisa tipo, fulano nunca mais viu, fulano está em casa, o que eu vou estar doente? Será que ele não está precisando de alguma coisa? Não pode, na hora que estiver passando um café para a gente de manhã, fazer um pouquinho a mais e levar lá embaixo para o rapaz que está na portaria, para o rapaz que está limpando o nosso prédio. Ou encher uma garrafa, gente. A gente compra a garrafa na rua, bebe, e às vezes joga fora, guarda a garrafa, a gente enche com um pouquinho de água, bota na bolsa. Se encontrar alguém varrendo a rua nesse calor, dá uma água. Isso não vai custar nada. Nada, nada, nada. Nem o tempo que a gente vai estar no nosso caminho. Né? E outra coisa muito interessante, ela diz que ela não abandona, né, a sua posição para praticar a caridade. Ele diz aqui: em casa ela é a mulher do mundo, pois a sua posição exige. E a gente lembra, né, dos exemplos do Chico, do Divaldo, de Eurípides, de tantos outros que não abandonavam as suas posições, assim, os seus trabalhos, né, o seu emprego, não podiam abandonar o seu emprego, mas o tempo que eles tinham livre, eles faziam a caridade né, faziam bem, era bem aproveitado. Né? O tempo que eles tinham livre era bem aproveitado. Né? Claro que a gente também tem que ter uma parte do lazer, do descanso, claro que a gente tem a nossa família, nossas demandas, né, pessoais e tal, mas com certeza não é possível que a gente não tenha 15 minutos que seja para usar em benefício do outro. Né? Seja mesmo até a gente pensar numa oração, qual é a necessidade agora? Vou todo dia me comprometer nesses minutos, na hora da Ave Maria, vou orar uns 15 minutos por essa situação, uns 10 minutos por essa situação. Né? Isso realmente ninguém vai saber que a gente está fazendo, mas a gente vai estar em paz com a nossa consciência. Né? Como esta mulher está em paz com a sua consciência, para ela, todos somos irmãos. Então, é mais do que obrigação, como diz uma mensagem de Chico, a caridade é mais do que simples obrigação. Né? É uma mensagem muito bonita. Pensa na sopa fumegante que você coloca na sua mesa no dia de frio. Pensa na cama que você vai dormir, no cobertor que você vai cobrir, ou na água que cai para você tomar o seu banho. E pensa em quantos não têm isso. Então, a caridade, às vezes, é simples obrigação, como ele diz. É obrigação com quem? Com o nosso Pai maior e com a nossa consciência. Né? E como ela diz aqui, no final de tudo, ela encontra com uma das beneficiadas dela e ela diz: não fala nada para ninguém. Né? Que grande mulher, que grande exemplo. E que bom que a gente tem esse exemplo, que a gente pode seguir. Né? Que a gente pode imprimir essa folha e colar na geladeira ou ler todo dia, toda noite, porque a gente vê, é possível a gente fazer. Dentro da nossa possibilidade, sempre é possível a gente fazer. Né? E em busca do necessitado, e em busca daquele que está precisando, que muitas vezes está muito próximo de nós. Né? E, para finalizar, nós vamos lembrar aqui de uma questão 893 do Livro dos Espíritos, que ele diz: qual é a mais meritória, a pergunta, qual a mais meritória das virtudes, de todas as virtudes? É aquela que está fundada sobre a mais desinteressada caridade. Né? A gente fazer por amor. Né? Como Jesus fez, como Jesus nos ensinou. Jesus foi todo amor. Ele nos ama muito. Ele usou da caridade para com todos, em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da vida, ele usou da caridade para com todos. Ele foi
rígido com quem ele tinha que ser, que também é uma forma de caridade. Ele foi suave no momento que ele deveria ser, ele deu o recado dele, e ele deixou essa lição de amor para nós, que a gente possa seguir, né? Que a gente possa estar com ele tanto quanto ele está conosco. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção.